Olá, está no ar mais uma edição do Trajetórias. No dia 4 de agosto, uma sessão solene aqui na Câmara Municipal homenageou os 90 anos da Procuradoria-Geral do município. Para falar um pouco sobre a história e sobre a atual importância desse órgão, a gente recebe hoje a Cristiane da Costa Neri, que é a atual Procuradora-Geral do município aqui de Porto Alegre. Cristiane, bem-vinda ao programa Trajetórias, obrigada pela presença aqui. Obrigada pelo convite, um prazer. Cristiane, a Procuradoria foi criada lá em 1925, ganhou status de secretaria em 76. No teu discurso aqui na tribuna, ao receber a homenagem na sessão, tu falaste sobre o pioneirismo da PGM em Porto Alegre. De que forma ela foi ou é ainda um exemplo para outras cidades? Porto Alegre sempre foi uma referência para as outras procuradorias, referência tanto na atuação quanto na sua estruturação, não é? Então, é uma procuradoria, eu acredito que seja a mais antiga dentre as capitais, não é? Talvez Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador sejam nesse mesmo período. Com todos os anos de sua existência, teve procurador-geral, não é? Então, nós fizemos um resgate histórico. Então, todos os períodos nós tivemos procuradores-gerais que assumiram nossa casa. E em 76, uma lei de autoria do vereador Vilela, hoje vereador Vilela, ela foi elevada, então, à condição de secretaria. Aí o nome passou a ser Procuradoria-Geral do município, até então era Procuradoria do município. E desde lá para cá, e principalmente após a Constituição de 88, quando o município foi elevado à condição de ente autônomo e as competências aumentaram bastante, a Procuradoria de Porto Alegre foi se adaptando a esses novos direitos, as novas garantias, e foi criando estruturas, né? A municipalização dos serviços fez com que a PGM também se adaptasse. Então, hoje a nossa Procuradoria é uma das procuradorias que tem uma melhor estruturação no país. Ela possui 3 procuradorias gerais adjuntas, que são responsáveis por matérias específicas, 9 procuradorias especializadas na administração centralizada do município. Atendemos hoje a toda a administração indireta também, então temos 4 procuradorias especializadas autárquicas, além das procuradorias setoriais dentro das secretarias. Temos também, e isso sim foi um pioneirismo da nossa Procuradoria, um centro de estudos em direito municipal, que é bastante atuante há muito tempo e tem por objetivo a qualificação dos procuradores, dos servidores da Procuradoria, tem por objetivo fomentar a produção técnico-científica dos colegas também. Esse centro de estudos é responsável pela edição da revista da Procuradoria. A nossa Procuradoria tem uma tradição de escrever e de editar publicações. Então, nós estamos na 26ª edição de nossa revista, que é anual. E a nossa revista reproduz e externa o trabalho dos procuradores. Então, são trabalhos exitosos, práticas exitosas, ações exitosas, estudos de teses que são publicados na nossa revista. Que contribuem. Agora, tu estás no cargo de Procuradora-Geral desde o início deste ano, mas estás na Procuradoria como Procuradora desde 2000. Já tinha uma relação anterior, né? A tua carreira, antes mesmo de te formar, tu já trabalhavas no setor público. Como foi essa decisão para ti de trabalhar com o direito público, o direito municipal? Eu passei, na verdade, eu sou funcionária do município de Porto Alegre, servidora do município de Porto Alegre, já há 21 anos. Na verdade, 21 anos que eu estou, né, no município de Porto Alegre. Eu entrei como concursada durante a faculdade de Direito, eu era assistente administrativa concursada do município de Porto Alegre. Então já trabalhava no município. Quando me formei, né, um ano antes ou logo em seguida da minha formatura, abri o concurso para procurador do município, né? Foi o único concurso que eu fiz na vida porque era o concurso que eu queria fazer. Então os meus estudos estavam voltados para passar nesse concurso. Acabei passando no concurso, não é? E assumi na Procuradoria no ano de 2000.
E de lá para cá são 15 anos dentro da Procuradoria, atuando nos mais diversos setores, né? Já coordenei algumas equipes, já fui coordenadora do Centro de Estudos, estava como adjunta há 4 anos antes de ser convidada pelo prefeito para assumir a Procuradoria Geral, e também nesse período dirigi a nossa Escola de Direito Municipal, que é vinculada à Associação de Procuradores. A nossa escola é um braço científico da nossa associação, é uma fundação, e dirigi por 4 anos também a nossa escola. Também presidi a nossa Associação Nacional de Procuradores Municipais por 2 anos e fui vice-presidente por mais 2 anos. Então é uma relação bastante forte assim, com a carreira, né, com a advocacia pública. Sou conselheira da OAB, né, há 6 anos, há 2 mandatos, e nesses 6 anos, tanto na gestão do Dr. Cláudio Lamacchia quanto na atual gestão do Dr. Marcelo Bertolucci, participei e já presidi a Comissão da Advocacia Pública também na OAB. Agora, não é uma decisão tão comum para um estudante jovem que chega na universidade já no meio da faculdade e ir para esse lado da advocacia pública, até porque o direito municipal, principalmente, como tu falaste, após a Constituição de 88, que vem ganhando mais espaço. Para ti foi assim como veio já de formação essa vontade, ou foi durante a universidade que te despertou o interesse? Na verdade, foi o contato que eu tinha muito forte com a Procuradoria, né, através do meu trabalho como assistente durante a faculdade. Eu tive um contato bem próximo à Procuradoria, até para a minha formação. Eu procurava sempre tentar aprimorar os meus estudos, também avaliando o que era feito no ramo do direito público, né, no município, porque realmente as faculdades não nos trazem esse ramo do direito público, né, hoje muito mais, mas na minha época de formação era muito pouco tratada a questão do direito público, e direito municipal sequer se falava, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que a nossa escola e os procuradores municipais têm um papel muito importante hoje, porque o direito municipal, ele é um ramo do direito hoje concretizado e existente em faculdades, na nossa pós-graduação em Direito Municipal da nossa escola. Então, isso foi muito fomentado realmente a partir dessa troca de posição do município e das organizações mesmo, da carreira da advocacia pública para a aplicação do direito focado na questão municipal. Né? Bom, como tu comentaste, a Procuradoria hoje ela tem uma atuação muito intensa e muito extensa também nas questões do município. São temas aí desde urbanismo, meio ambiente, contratos, questões fiscais. Bom, aqui na Câmara Municipal praticamente não há uma reunião de comissão permanente em que não tenha a presença de pelo menos um procurador do município, algum representante da Procuradoria. Quais são os desafios hoje dentro dessa gama? São mais de 130 procuradores hoje no município? Hoje na ativa, sim, nós somos 126 na ativa hoje, nós estamos com vários aposentados, não é, recentes. Mas os desafios são muitos, né? Nós realmente temos uma gama imensa de atuações, desde a regularização fundiária, e aí a participação ativa não só na defesa judicial ou na atuação judicial, mas a participação do procurador, ela se dá também na formulação da política pública que vai ser aplicada. Esse é o nosso grande desafio, né? Pular daquela questão puramente do controle de legalidade, logo que a Constituição foi aprovada e promulgada, para a questão também de participação ativa na formulação e no auxílio ao gestor, para que aquela política pública que ele, como governante legitimamente eleito, quer aplicar, seja corretamente aplicada. Então, esse é o nosso grande desafio. Na regularização fundiária, por exemplo, nós efetivamos direitos sociais. Então, o papel do procurador vai muito além do meramente judicial, da mera representação judicial do município. Na execução fiscal, por exemplo, o nosso índice de recuperação do estoque da dívida ativa é o mais alto do Brasil. Porto Alegre hoje tem um índice de recuperação do estoque de dívida ativa judicializado maior que qualquer outra capital.
Isso significa o quê? Significa recuperação de receita para o município no momento de crise financeira. A gente vive um momento de crise institucional muito grande, uma crise ética no país muito grande e uma crise financeira que assola. Nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vivenciando diariamente notícias a respeito da crise financeira e não é diferente para os municípios, né? Então, esse trabalho de recuperação de ingresso de receita se traduz na aplicação dos percentuais em educação, em saúde. Porto Alegre aplicou mais do que o obrigatório, do que a previsão obrigatória constitucional nesses itens, porque conseguiu recuperar mais, não é? Um dos nossos grandes desafios agora, e que a gente está se propondo a fazer, é ampliar a nossa atuação na conciliação administrativa. Porto Alegre, no seu pioneirismo, isso é mais um exemplo de pioneirismo de Porto Alegre, em 1999, 2000, criou em Porto Alegre uma junta administrativa de indenizações na Procuradoria. Então, essa junta administrativa de indenizações permite que o particular que tenha algum dano provocado por uma falha no serviço público ou uma ação no serviço público efetivamente indevida, seja indenizado, certo? Então, é a falha no serviço público. Não precisa de processo judicial, é um procedimento que fica à disposição do cidadão com o requerimento administrativo, com a comprovação de que efetivamente houve aquele dano, há toda uma avaliação com base no regramento legal existente e é efetuada a indenização se assim for cabível. O novo CPC, agora, que vai entrar em vigor em 2016, traz esses mecanismos de uma forma muito forte. Por quê? Os próprios CNJ, os organismos judiciais, se tem uma linha hoje de evitar a judicialização, porque nós tivemos uma judicialização muito excessiva por anos no país. Isso abarrotou o judiciário de processos, não é? E o gerenciamento disso hoje está inviável. Então, o que se procura, e o novo CPC traz isso, são mecanismos para que se evite essa judicialização excessiva. E a concertação administrativa, a conciliação administrativa é um mecanismo para isso. O CPC traz isso de uma forma bastante forte, inclusive prevendo mediação, arbitragem, não é? O que tu comentaste antes em relação à regularização fundiária é um exemplo de mediação muito forte que a Procuradoria tem tido, né? Sim. Não só, como tu falaste, nesse aspecto jurídico mais frio, né, da letra da lei, mas a mediação com as próprias comunidades e o andamento dos processos, em conjunto até com a Câmara Municipal. Com certeza, e efetivando propriedade, a titulação para as pessoas, né? A Procuradoria faz isso através da regularização fundiária. Agora, nesse sentido que eu quero te perguntar, a Procuradoria, é claro, tem um papel muito técnico, muito pontual também, de segurança jurídica para o município. Mas tu avalias que há também um papel político importante sendo desenrolado pela Procuradoria? A política ela é inerente a todas as nossas atuações, né? A política no seu conceito amplo de política. Com certeza, em todo o poder público há necessidade de se ter essa mescla do político com o técnico. Né? Porque simplesmente o técnico não se consegue, talvez, alcançar as políticas almejadas, não é, pela população. E, por outro lado, somente a questão política também não consegue executar aquilo que é pensado. Então, essa mescla do político com o técnico é a tônica das administrações públicas, né? E o procurador hoje tem um papel bastante diferente e bastante proativo, porque conseguiu fazer uma leitura de que a sua atuação não pode ser essencialmente técnica ou somente técnica. A sua atuação também tem que ponderar todos os princípios envolvidos, seja em relação à população que está pleiteando algum serviço, aquele particular que tem algum problema específico, ou em relação a uma política mais macro, realmente, em que o governo se dispõe a resolver uma situação peculiar de uma comunidade, ou demandas do orçamento participativo, não é? A própria lei agora federal que modificou os convênios, não é? Uma mudança muito grande em todos os convênios e contratos nas administrações públicas,
nós tínhamos procuradores que estavam lá dentro das comunidades, nas reuniões preparatórias do orçamento participativo ou na assistência social, explicando, né, qual era o que queria modificar para aquela creche que é conveniada, qual é a mudança da legislação, qual é o impacto daquela legislação. Esse é o nosso papel também, o papel de orientar, de orientar não só o gestor, né, na sua aplicação de políticas, mas também de orientar o munícipe que é atingido por aquela política que vai ser aplicada ou por aquela legislação que vai ser interpretada e aplicada. Né? Na tua experiência como procuradora, como tem sido essa relação entre o técnico e o político em Porto Alegre nesses... Passaste por diferentes governos, por mudanças de gestões com impactos importantes na cidade. Como tu avalias, a partir da tua experiência como procuradora, essas mudanças de gestão e a atuação da Procuradoria? Como tem sido essa relação? Olha, eu digo, e já falei isso semana passada até numa palestra, eu fico bastante tranquila e confortável em ser procuradora-geral neste momento no município de Porto Alegre, porque tanto o prefeito quanto o vice-prefeito são gestores que não deixam de chamar a Procuradoria para estar junto em momentos de decisão, em momentos de avaliação de políticas, né, em momento de avaliação de projetos a serem executados para Porto Alegre. Então, essa relação hoje é uma relação muito tranquila, é uma relação que tem se efetivado de uma forma bastante efetiva, né, bastante eficaz, porque estamos participando ativamente. Acho que já tivemos momentos na Procuradoria em que a Procuradoria tinha um papel bastante limitado na sua atuação, a condição de fiscalizador, de controlador, não é? Um papel mais passivo, vamos dizer assim. Mas eu não colocaria isso na conta dos gestores. Na verdade, também isso é um reflexo da própria constituição da carreira, né, da própria constituição da atuação do procurador, do advogado público. E o advogado público mesmo passou por essa transformação também, até entender o seu papel. Hoje nós temos um cenário nacional em que é uma Constituição que tem cada vez mais direitos, né? Cada vez concede mais direitos, cada vez garante mais direitos. E nós temos que dar conta desses direitos. Então, também há uma adaptação por parte do procurador às suas funções, né? E até realmente saber exatamente qual é o seu papel, qual é a sua atuação. Hoje eu penso que dentro da Procuradoria de Porto Alegre, e tenho certeza que na maioria, nas capitais, isso é uma realidade hoje, a Procuradoria tem um papel estruturante para o governo muito forte, né? É um pilar estruturante do governo muito forte, é uma segurança ao gestor, é uma segurança para os secretários, não é, de que consigam fazer com que as questões postas sejam aplicadas, né? Não é o dizer não, né, por dizer não. Então, é o procurador ao lado ali do gestor, do secretário, encontrando soluções para a melhoria dos serviços. Dentro dessa gama de atividades e dentro desse papel que vai se descobrindo aos poucos, né, em relação aos procuradores, a PGM passou por uma reestruturação agora em 2009. Tu comentaste que são 126 procuradores na ativa. 2012 teve outro, desculpa. Como tu avalias hoje a estrutura do órgão para atender essas demandas todas? A Procuradoria em 2012 teve aprovada a sua lei orgânica, né? E a partir da lei orgânica, nós passamos a responder por toda a administração direta e indireta. Antes, nós tínhamos as autarquias do município com jurídico próprio e as secretarias sem procurador, as secretarias com assessor. A partir da lei orgânica, isso modificou, então nós passamos a responder, os jurídicos das autarquias passaram a ser da Procuradoria, e a Procuradoria respondendo por esse jurídico, assim como as secretarias também passaram a ter procuradores. Hoje, a nossa estrutura de administração da cidade de Porto Alegre é bastante grande.
né? O município tem muitas demandas e com isso, obviamente, cresceram as estruturas também. E o número que nós temos hoje de procuradores, ele é um número, ainda que seja um número hoje atendendo ao que se tem de demanda, ele é insuficiente para que eu tenha procuradores em todas as secretarias, né? Eu ainda não consigo colocar procuradores em todas as secretarias. Estamos de 2012 para cá adaptando para tentar atender a todas as secretarias com procuradores, fisicamente falando, né? Hoje atendemos a todas as secretarias, ainda que não tenhamos procurador fisicamente. Então, ainda precisamos evoluir para colocar procuradores em todas as secretarias, né? É um desafio que nós temos. Nós tivemos muitas aposentadorias. Eu tenho hoje 15 cargos de procuradores vagos, né? Então, realmente eu tenho que realizar um concurso público para preencher esses 15 cargos. E aí acredito que a gente consiga ter um procurador em cada secretaria fisicamente, realmente, né? Tu falavas anteriormente em relação a essa mudança de consciência em relação ao papel do procurador. Falamos no início do programa sobre a criação pioneira de um centro de estudos de direito municipal, qual tu já coordenaste. Hoje, qual é o principal foco? Há um foco temático que vocês estão tentando... Sim, temos. Eu estava até colocando antes eu estava te colocando a questão da indenização administrativa, da conciliação. Esse hoje é um dos nossos grandes desafios. Nós estamos preparando, já em fase de finalização, alguns projetos em relação à ampliação da central de conciliação. Nós pretendemos criar uma central de conciliação que absorva tanto a indenização administrativa, que hoje já é uma realidade na Procuradoria, através da Junta Administrativa de Indenizações, mas que absorva também uma Câmara em relação a precatórios, né? Nós agora temos o julgamento e a modulação dos efeitos da emenda constitucional dos precatórios, então podemos encaminhar o projeto de lei para acordo, né? E uma Câmara de mediação. Então, a nossa intenção é apresentar essa nova realidade da conciliação administrativa de uma forma ampliada, né? E prevendo essas novas possibilidades que tanto o CPC nos trouxe, que vão entrar em vigor em 2016, quanto a questão dos precatórios, que através agora da modulação dos efeitos nos possibilitou projetar, então, de uma forma mais efetiva a questão dos acordos, compensação que deve ser regrada pelo CNJ também. Então, esse é o nosso projeto agora de ampliação, né, de um serviço a ser colocado à disposição da população pela Procuradoria de Porto Alegre. Além disso, Cristiane, para a gente encerrar o programa, são 90 anos de Procuradoria, são 15 anos de atuação tua como procuradora. Falaste dessa perspectiva de um novo, não um novo serviço, mas uma ampliação de um serviço. Qual é a tua perspectiva e expectativa para os futuros anos da Procuradoria em Porto Alegre? Olha, eu tenho a absoluta certeza de que nós ainda cresceremos muito. E quando eu digo crescer, eu falo não só em termos de carreira, eu falo em termos de procuradoria, em termos de município de Porto Alegre, porque já construímos ao longo desses 90 anos e todos que me antecederam souberam construir de uma forma bastante positiva a figura da procuradoria no município. Então, hoje não há como se falar em qualquer projeto, né, em qualquer política a ser aplicada sem passar pela Procuradoria. As grandes obras, né, nós tivemos Copa do Mundo, as grandes obras, as licitações importantes, transporte coletivo, todas tiveram participação da Procuradoria, ativamente participando. Então, eu tenho certeza que todo o trabalho das pessoas que me antecederam na gestão da Procuradoria, que eu respeito muito, vão ser, por mim, obviamente, honrados, né? Esse trabalho será honrado pelo corpo técnico da Procuradoria também, no sentido de que cada vez mais nós tenhamos uma Procuradoria que tenha um papel proativo na sociedade, que tenha um papel propositivo, né? E que possa orientar o gestor que lá estiver, não é? Seja de que partido for,
de forma com que os serviços sejam efetivamente serviços de qualidade, com políticas públicas de qualidade, para que a população tenha essa garantia. Então, o nosso trabalho, ele certamente é um trabalho que vai evoluir nesse sentido, porque é uma garantia da sociedade de que nós tenhamos políticas bem aplicadas, dinheiro público bem aplicado e gestores bem orientados. Então, eu tenho certeza de que a Procuradoria está preparada para trilhar os seus próximos 90 anos de uma forma bastante efetiva, de uma forma bastante garantidora dos direitos e auxiliar o gestor com as soluções necessárias para que se possa aplicar o que for necessário. Tá certo. Cristiane da Costa Neri, muito obrigada pela presença aqui no programa Trajetórias e um bom trabalho. Muito obrigada pelo convite. Certo. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas você pode também entrar em contato conosco, rever este e outros programas a partir do acesso à nossa página no Facebook. Você mantém contato conosco. Na próxima semana a gente volta com mais um cidadão que ajuda a construir Porto Alegre. Até lá!